E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do mercado da bola, né? O Flamengo joga hoje contra o Sampaio Corrêa. Vai ter um time diferente, né? Vai ser Bruno Henrique e Gabigol como titular. Depois eu trago a escalação, tá certo? Bem detalhada para vocês. Mas vamos acompanhar aqui todo o mercado da bola, né? Informações importantes sobre o Pablo indo pro Corinthians, Mateuzinho, entre outros, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da SPN Brasil, o link vai ter na descrição, tá bom? Vamos pro vídeo. É diferente, mas eu já dei entrevista, já falei milhares de vezes que o clássico que eu joguei, que é de maior rivalidade, é o Grenal. Mas no Rio de Janeiro é o Fla-Flu, hoje. Concordou com o presidente do Fluminense. Que durante essa entrevista também falou mais um pouquinho. No Rio de Janeiro, não é no Brasil, no Rio de Janeiro. Então vamos ouvir o Mário Bittencourt para saber se o Zinho concordou ou concordou mais ou menos. Vou discordar elegantemente de você. Acho que a gente não é uma pedra no sapato do Flamengo. Acho que a gente é o grande rival do Flamengo desde o primeiro Fla-Flu. E vice-versa. Eu acho que é uma rivalidade bonita pra caramba. É uma rivalidade sadia, né? Cada um defendendo as suas cores. Eu acho que a diferença deste momento talvez seja a questão do investimento, assim. Mas o Flamengo tem um investimento grande também pelos seus méritos, porque passou por um período de reconstrução também. Eu falei isso aqui talvez numa das minhas primeiras coletivas, que eu mirava muito a gestão do Bandeira, né? Enfim, porque ele suportou muitas coisas lá, né? Ao longo de 6 anos, para entregar um Flamengo mais equilibrado para os dirigentes que vieram depois, que estão lá e também são muito competentes, enfim, administram muito bem o Flamengo. E, cara, assim, a gente tem como eu te falei, a gente tem uma história do clássico que não é da minha gestão para cá. Então, assim, o Fluminense tem os 2 gols do Assis, tem o gol do Renato, tem outras tantas vitórias épicas do lado de lá. O Flamengo tem as suas vitórias também. Como você falou, nos últimos 4 estaduais eles ganharam 2, nós ganhamos 2. Enfim, e acho que o trabalho deles lá, enfim, é muito bom também. Eles têm 2 Libertadores recentes, né? Estão sempre disputando o topo pelo competente trabalho que fazem e também pelo investimento que possuem. O Mário foi muito educado, achei o elogio dele, a gestão do Bandeira muito simbólica, porque a gente fala disso, assim, nós aqui, né, toda vez que podemos, do quanto pavimentou esse terreno. O Zinho falou que é hoje. Agora, a pergunta também foi capciosa, né? Imagina, Silas, chegar num Grenal e falar assim, o Grêmio é uma pedra no sapato do Inter, ou vice-versa, o que é que não dá? Olha, essa entrevista dele foi antes ou foi depois do que ele falou? Foi a mesma entrevista, foi tudo... A mesma entrevista, mas a fala vem depois. Eu não vou saber te dizer. Porque deve ter recebido também umas pancadinhas lá e aí deu uma segurada, né? No final da entrevista, foi mais ameno e tal. Mas eu também, nesse aspecto eu concordo com ele. O Fluminense não é uma pedra no sapato do Flamengo. O Fluminense é um rival do Flamengo. Rivaliza e como o Zinho falou, hoje, no momento, no Rio, Fluminense e Flamengo é um grande clássico. Hoje também o Fluminense é o campeão da Libertadores. Então... É o campeão carioca. Sapecando o Flamengo 4, não foi naquele dia? 4 mas acho que como você falou, às vezes o cara falou... Foi 4zinho. O repórter falou, não quis ofender. Foi 2-0 o primeiro jogo pro Flamengo e 4-1 o segundo jogo pro Fluminense. 4-1 o segundo jogo pro Fluminense. O repórter falou, não quis ofender, de repente falou... Acho que falou no contexto atual de que o Flamengo rivalizou muito com o Palmeiras ultimamente, que o Fluminense agora, nessa temporada, depois principalmente de ser campeão da Libertadores, né, tem a possibilidade de estar ali de igual para igual. Eu acho que a expressão que ele usa é que causa esse incômodo, de repente, no Mário, né? Fla-Flu é diferente, né? Fla-Flu tá no hino do Flamengo. Sim. E nos Fla-Flus é o mais Jesus, não é isso que está escrito no hino do Flamengo? Nelson Rodrigues escreveu que nasceu... Quem que escreveu antes isso aí? Do nada, Lamartine Babuino, mas Nelson Rodrigues também já escreveu sobre o Fla-Flu lindamente. O Nelson Rodrigues, ele era fluminense, que o Fla-Flu começou... 40 minutos antes do nada. 40 minutos antes do nada. Então já tinha Fla-Flu antes do nada. Então, isso para mim é espetacular. O Fla-Flu é diferente, claro que houve um tempo em que Flamengo e Vasco, eles tinham uma rivalidade acentuada.
foi o tempo. Agora o tempo é de Flamengo e Fluminense. O atual campeão carioca, o atual campeão da Libertadores, contra o Flamengo, que montou um time estelar, um time de outro planeta, né, que poderia jogar em qualquer outra constelação de tantos jogadores bons que tem o time do Flamengo, e o Fluminense vai ter um rival realmente enorme pela frente, e eles têm que jogar. Fla-Flu, no Rio de Janeiro é Fla-Flu, em São Paulo é Corinthians e Palmeiras. No Rio Grande do Sul é o maior clássico, maior rivalidade do Brasil e um dos maiores do mundo. Está lá no Guinness Book, não fui eu que escrevi, foram os ingleses que escreveram. É Grêmio Internacional, Boca e River Plate. É verdade, o Grenal. Então, eu acho que esses clássicos são de outro planeta, e o Fla-Flu está nesse tom aí. Inter de Milão e Milan, Milan, né? Já está balançando a cabeça, eu gosto assim, ó. Eu vou até concordar com o Zinho. Mas eu acho que ele não quer concordar com você, não. Então pode falar. Ozinho, eu tô jogando as perguntas capciosas pra você, tô deixando a parte mais difícil, né? O Fluminense rivaliza com o Flamengo e vice-versa, óbvio, concordo com o Mário. Mas do lado do Flamengo, você acha que hoje a rivalidade é maior para o Fluminense ou para o Palmeiras? E fica à vontade para discordar do Pascoal, tá? Não, assim... Foram outras situações aqui que eu também balancei a cabeça, mas assim, vamos lá. Por eu ter jogado nos grandes centros, né, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, lá Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, eu vivi todos esses clássicos, né? Então, assim, São Paulo e Rio de Janeiro, dilui-se essa rivalidade e depende muito do momento dos times. Teve momentos que eu jogando pelo Palmeiras, o grande rival era o Corinthians, né? Na história é o Corinthians, sim, mas assim, a gente queria ganhar do São Paulo de 92, 93, bicampeão mundial. Entendeu? Nós, jogadores do momento da época do Palmeiras, a nossa rivalidade era ganhar do São Paulo, que tinha aquele time bicampeão mundial, e que se a gente ganhasse deles, nós tomaríamos o lugar deles em seleção, né, no cenário nacional. E os próprios torcedores abraçam isso porque o time do momento ali, de melhor rendimento, era o São Paulo. E o time do Corinthians, por mais que a gente ganhou o Paulista contra o Corinthians em 93, mas não era o mesmo nível técnico. Tem a rivalidade dos torcedores, essa paixão é linda, é maravilhosa e é importantíssima, desde que não extrapole, né? A gente diz essa rivalidade, né, na esquina, do barzinho, da brincadeira, da encarnação e tal. A gente é contra a violência, que infelizmente tem vândalos que ultrapassam o limite. Mas assim, eu vejo que São Paulo e Rio de Janeiro, quando eu joguei, tinha isso, o momento dos times. Teve época jogando pelo Flamengo, que era o Vasco, de Romário, de Roberto Dinamite, né, de Bismarck, de William, né? Então assim, Acácio no gol, então era aquele duelo, Zico de um lado e Roberto Dinamite do outro. Eu era molequinho começando a minha carreira e estava naquele clássico que era uma rivalidade incrível. Mas teve épocas, como foi citado, que tinha Assis e Washington no Fluminense, que a rivalidade aumentava pela qualidade dos times do momento. Então é dividido, é diluído esse momento. Agora, em Minas e em Porto Alegre, principalmente, falando pelo tamanho das torcidas, fica muito restrito Atlético e Cruzeiro, Inter e Grêmio. Sim. E no Sul, os 3 anos que eu passei no Grêmio, o que eu vi, independente do momento, o Internacional pode não estar vivendo o seu melhor momento, e não estava naquela época. Mas quando a gente ia jogar contra o Inter, era um jogo diferente, um jogo à parte, um campeonato à parte, literalmente como se fala no futebol. Parava a cidade, era em qualquer lugar que você fosse, eu ia buscar minhas filhas no colégio, era falando do Grenal. Pode ser Copa do Brasil, pode ser Brasileirão, pode ser o jogo pelo campeonato regional. É lá em cima a rivalidade, o que vale o jogo, o que muda um jogo como esse. Então pelo menos o que eu vivi, foi o clássico de maior rivalidade, porque independe do momento das equipes. O Rio e São Paulo eu já vejo diferente. Agora, pensando por lado do Flamengo, eu acho que hoje, por esse glamour do Flamengo, arrecadar 1 bilhão, de ter a maior torcida, de dar uma repercussão maior, de tudo no Flamengo é maior, de tudo no Flamengo causa muito mais rebuliço e tudo, há uma rivalidade maior de todos os clubes com o Flamengo. O Flamengo acaba sendo rival da maioria dos times.
Então, como você me perguntou, a rivalidade é mais do Fluminense para com o Flamengo ou do Flamengo com o Fluminense? Eu acho que é mais do Fluminense para o Flamengo, porque o Flamengo hoje rivaliza com o Palmeiras nacionalmente, né? Foi o momento da disputa com o São Paulo, é muito com o Atlético Mineiro, historicamente acho que é mais tem do essa Atlético rivalidade. com o Flamengo também. Mas aí já tem então, eu acho que assim, o Flamengo desperta essa rivalidade com os adversários todos. Então se você fizer uma enquete, a maioria das torcidas adversárias vão apontar nacionalmente o Flamengo como rival. Perfeitamente. Olha, tem rival negociando, já que a gente está falando de Flamengo, vou envolver a outra torcida gigante desse país, que é o Corinthians, porque o Pablo, zagueiro do Flamengo, não muito aproveitado, pode ir ao Corinthians de volta. Ao Corinthians. Parece um bom negócio para vocês, tem vários prismas para olhar, né, do jogador e de cada clube, assim. O Pablo não teve muitas chances no Flamengo, o Corinthians tenta agora, inicialmente, um contrato de empréstimo, mas não descartando uma compra futura. O Flamengo já deixou claro que está indo atrás de zagueiro, não desistiu até agora do Léo Ortiz, já sondou gente na Europa também, o que talvez mostre que o Pablo não é um candidato forte a ocupar a zaga quando não tiver os principais jogadores ali, né? Eu quero a opinião de vocês sobre essa negociação. Do Corinthians. Sim. E não foi de qualquer coisa, não. Não, ele foi campeão no Corinthians. E o Corinthians, naquela oportunidade, nem deu a medalha de campeão para ele, porque ele voltou, né? Deixou o Corinthians, né? E aí ele voltar para o Corinthians agora, eu acho uma grande ideia. Porque o Corinthians perdeu um grande zagueiro. Eu acho que o Pablo fez uma campanha muito bonita no Corinthians. É um jogador que se enquadra dentro daquilo que o Corinthians pode. Mas não é só o Pablo que o Corinthians quer. Tem um enrosco com o Mateuzinho, que o Mateuzinho não sai da cabeça dos dirigentes do Corinthians até hoje. Tá enroscado. Os caras querem o Mateuzinho porque querem o Mateuzinho. Mas aí é uma outra negociação, Matheus França, porque aí o Flamengo quer negociá-lo com o Botafogo, né? O Pablo ainda não há nenhuma negativa. Então, mas eu acho que seria bom que houvesse essa interligação, né? Um pouco de contato entre as equipes, né? Porque o Palmeiras foi falar do Bruno Henrique, fez uma proposta para o Bruno Henrique, você viu o que virou, né? O que virou. Então, tem muita coisa, né? Teve negócio do Gabigol, não sai, Gabigol não. Mas o Mateuzinho vão conversar, o Pablo dá, entendeu? Pode ser que seja, tomara que seja. Mas aí a gente está falando de jogadores que são importantíssimos nas conquistas recentes e de um jogador que nunca se efetivou titular. Acho que tem uma diferença, né, Silas? Mas o Pascoal, você fala do Veríssimo que saiu agora e também saiu o Gil, né? Tudo bem que o Gil já saiu numa outra situação, mas são dois zagueiros. O Félix, né? Pro lugar do Gil tem o Félix e o Gustavo Henrique. E aí mas nós estamos falando de um cara, o Félix, que é um cara muito bem conceituado, mas que no Corinthians, ou seja, a gente quer ver isso acontecer. O Davi Luiz vem para o Flamengo como uma das maiores contratações para a zaga. E o Davi Luiz não teve, durante o período dele, assim, não rendeu aquilo que se esperava dele, apesar de continuar sendo um excelente jogador, mas não aconteceu. Então, assim, o Corinthians, tudo bem, o Veríssimo era o cara da vez. Agora, eu acho também que o Pablo pode ser, sim, uma boa contratação, porque o Caetano é um menino, né? O Gustavo Henrique... Tem o Raul Gustavo também, né? Que é outro jovem. Félix Torres, você acaba dando, num dos principais setores do clube, aquela segurança que o time precisa para que a outra parte continue arrendendo. Qual que foi a pergunta que você fez, Dani? Era mais ou menos esse caminho mesmo, pra gente avaliar a negociação aqui. Porque, assim, por exemplo, pro Pablo, e aí, Zinho, ele não jogou o Silas já esqueceu a minha pergunta, Zinho. Ele não jogou muito no Flamengo. O Pablo, ele não se firmou como titular do Flamengo em nenhum momento, né? Com nenhum dos técnicos, assim, por mais turbulentos que tenham sido os momentos, a dupla de zaga tá firmada. Tem um Davi Luiz ali, que é quem acaba entrando. O Flamengo continua buscando os zagueiros. Zinho, toca a bola aí, pega ela e devolve no Silas para responder a pergunta, Zinho. Não, eu acho que assim, ele não jogou, quando jogou também não rendeu o seu melhor futebol, é muito bom zagueiro, eu acho que assim, é um cara que tem potencial para jogar, para ser titular, para brigar por posição.
Então, assim, só que é aquilo que a gente fala, o jogador é contratado para treinar, para se dedicar e para buscar a sua vaga. Aí quem vai escalar é o treinador. Então, assim, o Tite conhece ele também. Ele teve problema de lesão, tanto é que ele não viajou lá para a pré-temporada fora, recuperou, jogou agora o último jogo pelo Campeonato Carioca contra... Aí, galera, como o próprio Zinho e o Pascoal falaram, né? O Corinthians está de olho no Pablo, o próprio GE confirmou ontem à noite. O Globo Esporte informou que inicialmente, né, o Clube Paulista deseja tentar o empréstimo pelo zagueiro do Flamengo. Entretanto, não descarta fechar o negócio, né? Fechar o negócio definitivo, né? Comprar o passe do jogador em definitivo. Lembrando que também tem a questão do Mateuzinho, embora o Botafogo tenha feito uma boa proposta para o Flamengo e o próprio Corinthians também cobriu a proposta, né? Fez o mesmo valor, só que em relação ao Corinthians vai ser parcelado e em relação ao Botafogo vai ser de uma vez, né? O João Texto, presidente do Lyon e presidente do Botafogo, vai fazer a compra definitiva, né? De uma vez só, parcelado não, no Pix, né, no caso. Vai pagar de uma vez e o Corinthians quer pagar parcelado. O problema é que o staff do jogador e também o próprio jogador, né, o Mateuzinho, que agora quer ser chamado como Matheus França, ele não quer ir pro Botafogo, né? Ele recusou o Botafogo, não tem nada a ver com o Botafogo, né? Como o próprio jogador falou. Ele quer ir pro Corinthians, porque até já teve lá, né? Fez aquela semana de treino e tudo mais. Mas ele quer permanecer, quer ir pro Corinthians, né? Caso não dê certo com o Corinthians, ele não quer ir pro Botafogo, quer permanecer no Flamengo. E isso tá um problema sério, né, nos bastidores, porque o Flamengo quer negociar ele com o Botafogo, já deu até a palavra com o próprio João Texto, presidente Landim, e o jogador não quer ir pro Corinthians. E o Corinthians também quer o jogador, só que o Flamengo ficou um pouco chateado com a nota que o Corinthians emitiu, né, depois de toda a sacanagem que fizeram, e isso gerou um pouco de desconforto entre as diretorias. Vamos ver como é que vai resolver isso, né, já lembrando que a janela de transferência termina agora no dia 7 de março, tem pouco tempo aí para resolver essa questão, tá bom? Tem outra... o Flamengo já chegou em Belém, né? Já chegou ontem pela madrugada. Já tá em Belém, já, onde joga hoje contra o Sampaio Corrêa, logo mais, né? 9h30 da noite. Flamengo e Sampaio Corrêa, direto de Belém. E o Flamengo vai ter um time diferente, né? O Gabigol e o Bruno Henrique vai jogar como titular. Já até saiu a escalação aqui. Vou passar aqui pra vocês, tá bom? A provável escalação para enfrentar o Sampaio Corrêa vai ser goleiro Rossi. As zagueiras, Léo Pereira e Davi Luiz. Laterais, Wesley e Ailton Lucas. E volante, Gerson e Pulgar. Meio campo, Arrascaeta e De La Cruz. E no ataque, dupla de sempre, né? Campeão 2019. Bruno Henrique e Gabigol. Vamos esperar aí que eles tenham um bom desempenho, né? Tanto o Bruno Henrique como o Gabigol. Consiga se voltar aquele entrosamento que eles sempre têm, né? Um pro outro, para aqueles passes majestosos que sempre fazia a diferença no Flamengo. Também tem outra informação aqui. Que segundo o jornalista Vene Casagrande, o Gabriel Noga deixou o Flamengo, estava no Sub-20, também jogou agora contra a Portuguesa, do Mário Jorge. O zagueiro não será aproveitado pelo próprio Tite, né? E agora está sendo encaminhado para o Lexon de Portugal, vai disputar lá o Campeonato Português. Ele está indo por empréstimo. E mais um jovem promessa aí que deixa o Flamengo, né, por empréstimo. Mas coloca nos comentários, certo? Pedindo a vocês. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil. O link vai ter na descrição. Mas se puder deixar o like também, se inscrever no canal vai ajudar bastante, tá bom? Valeu.